Rogério, boa noite. Olá, Gilson, boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Como é que tá o som Bem, aí? Ouvindo bem? tudo bem? Eu estou ouvindo bem. E você? Tá tranquilo. Tá bem, Que sim, tá bom, tranquilo. que bom. Laércio, boa noite, meu amigo. Tudo tranquilo? Oeste Catarinense presente no nosso encontro. Pai, quanta Sim. gente boa do Brasil todo. Ângela Zorzo, de Joinville, Santa Catarina. Um abraço para o Dinei, Ângela. Que coisa boa. Milton, Muito boa bem. noite, Milton. Seja bem-vindo. Então, meu amigo, nosso tema de hoje vai ser muito interessante. Muito interessante. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. O som tá Tá bom, bom. Milton? Beleza, Milton. Que Muito bom. obrigado. Isso é muito importante, né? Bom, o Muito pessoal tá importante. chegando aí, né, Gilson? Vamos dar mais um minutinho aí, o Sim. pessoal ir Ainda, chegando. exato. Vamos aguardar um pouco, né? Vamos E aguardar um pouco. Ana, seja bem-vinda, Ana. E Ana, tudo bem, Ana? É o Oeste de Santa Catarina presente. Muito legal. Olha aí, a Ângela dizendo, homem de Deus. Mulher de Deus. O bicho vai pegar a mulher de Deus. Que bom. Então, temos um tema muito interessante, né? A gente vai dar continuidade ao que a gente conversou na terça-feira passada, o tema do marketing digital. Vamos dar continuidade e temos uma novidade especial hoje também. Dona Neuma, ó, nós temos hoje uma contribuição interessante, Rogério. Daqui a pouquinho, depois de fazer a introdução aqui, mais adiante, a gente vai chamar uma pessoa que hoje é amiga nossa e que vai nos dar uma contribuição muito especial aqui também. Sim. Muito bom. Hoje notícias e novidades boas, né? Até vou falar aqui depois, repito, né? Depois das 20 horas, oficialmente aberto, mas quem já estiver conosco e ainda não faz parte do nosso grupo, né, do Telegram e do WhatsApp, né? Clica no link da bio que está um pouco acima, né? Hoje nós vamos ter algo especial, né, Gilson? Que vai ser revelado lá no final para aqueles que assistirem a live até o final. Mas Exatamente. se inscrevam no grupo, né, do Telegram e também no do WhatsApp. Vocês vão ter algo diferente, algo especial para vocês que assistiram. É verdade. É uma maneira que a gente encontrou de dar uma retribuição, né? Essas pessoas que nos acompanham aqui, que nos acompanham também pelo YouTube e também ajudam a gente a repercutir esse trabalho que a gente vem fazendo. Não é de hoje, né? A web começa a nos conhecer agora, mas é um trabalho que já dura quase 30 anos. Então, nós somos muito agradecidos pela audiência, pela repercussão que o nosso tema traz depois da live. Geralmente traz uma repercussão bastante intensa, né? Você vê, na semana passada eu tive várias recomendações de amigos. Gilson, coloca no YouTube, porque eu não consegui ver e tal. Chagas, por exemplo, foi um de Fortaleza que me falou isso, e outras pessoas. Magela, de Minas Gerais, também me falou, dois amigos que a gente tem um contato de muitos anos, que me recomendaram isso, né? Mas é assim, Rogério. Então não podemos esquecer no final de trazer essa novidade, essa boa notícia aí. Muito Exato. Bom, pessoal, agora já são 21, né, Gilson? Então acho que a gente pode oficialmente então dar as boas-vindas. Então, uma boa noite a todos os nossos amigos que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Estamos abrindo oficialmente a nossa live de hoje, em continuidade, né, do tema da semana passada. Então, hoje vai ser ainda mais interessante, porque tem uma convidada especial, né, que vai estar conosco hoje, é uma especialista, mas o Gilson daqui a pouco vai apresentar. Mas, enquanto isso, né, Gilson, o tema repercutiu muito na semana passada, né, Gilson? E eu acho que vale a pena a gente frisar alguns pontos, conversar um pouco sobre isso, né?
Exatamente. Olha só, também queria registrar aqui o Rubinho, meu amigo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e também o Marcelo Christian, que acabou de entrar aqui agora, né? E as boas-vindas a todos. Então, olha só, eu queria dar as boas-vindas a todos e vou fazer uma rápida retrospectiva aqui do que a gente comentou na semana passada, a pedido, né? Nós nem tínhamos, nós fizemos, acho que 4 cursos significativos de graça, dando contribuição, alertando. Aí a gente também comentou que haveria uma antecipação de demanda, você lembra disso, né, Rogério? Aumentaria um pouco o faturamento. Então, a gente sabe, agora a situação já é bem conhecida, Norte e Nordeste, o faturamento subiu e ainda está alto. Lá em março, né, começou, né? O restante do Brasil, o faturamento começa a cair. Eu havia feito uma estimativa que poderia cair mais ou menos 20% do faturamento. Eu fiz vários levantamentos dizendo que, e eu constatei que se cai 20% no faturamento, o impacto no resultado líquido seria de 7% a 10%. Isso me preocupou demais, porque nós temos 7 mil farmácias que quebram por ano no Brasil. Então, nós já temos um índice de mortalidade gigantesco, né? A farmácia brasileira vive, na média, 13, 14 anos. Na média, algumas vivem mais e a maioria vive muito menos. Muito bem. E aí, a pandemia trouxe as novidades, aí agora o pessoal começou a conhecer a dificuldade do faturamento e tal. Agora é uma realidade, né? E aí a maioria dos proprietários começou a se perguntar, mas cadê o faturamento? Onde está o faturamento? O que está acontecendo e tal? Paralelamente, a web bombando, né? Bombando, muitos apelos para que você faça investimento no digital, e aí apareceu muita confusão, por exemplo, confundindo tudo, né? E aí aplicativos, faça investimento. Plataformas, né? Plataformas de venda pela web. E um apelo muito grande, né? Muitos apelos emocionais, gatilhos emocionais. Você está atrasado, a hora é agora e tal. E aí eu fiquei muito preocupado com aquilo. Fiquei mais assustado ainda quando eu percebi pessoas que até eu respeitava, né? Pessoas que assim, aparentemente estão aí para contribuir, para ajudar com o varejo, principalmente com o pequeno e o médio. E aí, mas de repente, um apelo, você tem que investir e tal. Eu me lembro muito claramente de uma entrevista que eu assisti, e aí, mas você tem que investir, e aí, de repente, alguém pergunta, mas você tem que investir e ainda, mas você tem que pensar que você não vai vender só na sua cidade, você vai vender, quem sabe, no teu estado, no teu município, quem sabe no teu estado, quem sabe no Brasil. Aí aquilo me revoltou de uma maneira muito especial, né? A pessoa que está falando isso, está convidando o pequeno a fazer investimentos sem pensar, aí, pelo amor de Deus, e ainda sem alertar que o mundo da internet é oceano vermelho, não é oceano azul. Se você falar isso para o pequeno e médio empresário no Brasil, sem alertar, sem explicar que é um mundo extremamente competitivo, né? E então, sem fazer esses alertas, eu falei, não, eu tenho que entrar nesse negócio, a gente vai falar do marketing digital, sim, eu preciso alertar muito sobre isso, né? E aí foi a nossa motivação para fazer a primeira live, deu a repercussão que deu. Mas quando alguém falou, por exemplo, assim, mas você vai vender no estado, quem sabe no Brasil inteiro e tal, pela web, né? Pelo amor de Deus, isso é convidar o pequeno para um suicídio, né? Isso é quase um desrespeito. Então, eu coloquei o corpo em luta. Eu me lembro que a gente anunciou a live da semana passada. Eu investi, acho que uns R$3.000 para divulgar bastante, né? Para que as pessoas tomassem cuidado, né? E aí veio aquele título: o que você deve ou o que você não deve fazer agora, em hipótese alguma, né? Justo. Uma coisa que ficou bem clara, né? E a gente conversou bastante sobre isso, e a repercussão também das pessoas que assistiram a live, comentaram com a gente, ficou muito claro. Havia muitas promessas, muitas expectativas, né?
mostrando, né, que a internet era a bola da vez, que esse mercado pela web está crescendo muito, gerando aquela ânsia, não, eu tenho que decidir, eu tenho que comprar, mas eu não vi ninguém, acho que você também não, dizendo quanto realmente representa a venda de medicamentos pela web, né, Gilson? Sim, mas é um percentual muito. E tinha 4, hoje eu sei que são 5, que estavam prestes a assinar um contrato, já estavam quase assinando. Eu falei, não, então agora definitivamente a gente vai se manifestar sobre isso, porque é muito importante que o pessoal tenha um mínimo de informação sobre Livre. Quem quiser depois, entra no nosso grupo, que eu vou colocar algumas lâminas falando do Last Mile Delivery, né? Então, a entrega na última milha. Todo desafio, o maior desafio da web, o maior desafio do e-commerce, chama-se Last Mile Delivery, a entrega na última milha. E, claro, a gente já vem estudando isso há muito tempo, pesquisando isso há muito tempo, né? Mas o que seria isso? Qual é o grande desafio que é na entrega da última milha? E aí eu revelei o seguinte, meu amigo, a última milha é onde o cliente vai receber o produto. A última milha é justamente esse cliente que está aí muito próximo da tua loja, talvez a 1 quilômetro, menos de 1 quilômetro, ele está debaixo da aba do nosso chapéu. Ele está debaixo do teu nariz, homem de Deus, né? Então, a última milha é esse reduto aí. Então, eu quis alertar que se você não acompanha com carinho, com amor, esse teu cliente de muitos anos, então você já perdeu um pouco do bonde da história, você já deveria estar cuidando há muitos anos com ele, né? Há muitos anos cuidando dele com atenção, com carinho, conhecendo detalhes da vida dele e assim por diante. Mas aí o que mais me espantou ainda foi quando eu fui conhecer os custos, né? Então, os custos eram assim, ó, 10% de aplicativo cobrando 10%, aplicativo cobrando 12% e aplicativo cobrando 14%. Detalhe importante, mas a entrega é com a loja. Então quer dizer que a loja compraria o aplicativo pagando uma grana e aí vai pagar 14% sobre a venda, que é uma despesa recorrente. Presta atenção, a despesa recorrente. Aí o proprietário tem que fazer a entrega e aí também a despesa de entrega é dele. Mas, homem de Deus, né? A despesa de entrega também é tua. Bom, aí eu quase enlouqueci, né? Então, o que a gente comentou? Está faltando uma reflexão profunda sobre qual é a natureza do teu negócio, como é que funciona o teu negócio. Essa reflexão é urgente, minha gente. Às vezes a gente acha que sabe das coisas. Quando a gente faz uma pesquisa rasa no Google, Last Mile Delivery é a tua vizinhança. Então, preste bem atenção. Alguém cria um aplicativo, né, que pode estar em qualquer lugar do mundo, tá, mas a entrega é você que vai fazer. E aí eu comentei de seu João e Dona Maria, que são pessoas muito especiais. Um tem 60 e poucos anos, outro tem 70 e poucos anos. Eles moram aí perto. Você nem sabe deles direito, né? Eles já vinham na loja, mas você não tratava pelo nome. Então, pois é. Agora, bom, e ainda tem o fato de que, além desses absurdos que o cliente está aí perto, agora você imagina um proprietário de farmácia que nunca atendeu, nunca deu atenção, carinho, amor aos seus clientes. Aí como é que ele vai conseguir isso agora? Pela web? Ele vai conseguir pela web, né? E aí, outro ponto importante, muito importante. Mas a pegada é agora e tal. Escute só. Ainda um outro ponto, antes de eu fazer de eu encerrar aqui. Eu disse que existe uma questão do timing. O que é o timing? Eu tenho 62 anos, eu não compro pela web. Meu filho tem 34, compra muita coisa pela web, mas ele não consome medicamentos. Então, minha neta tem 1 ano e meio, minha neta tem 1 ano e 4 meses, né? Provavelmente ela vai comprar quase tudo pela internet, inclusive medicamentos, mas daqui a 70 anos. Então, se você preparar a tua loja agora, e também ninguém
para vender pela web, gastar uma fortuna, a não ser que você esteja preparando a loja para daqui a 30, 40, 50, 70 anos. Um dia pode bombar, mas não é assim. E a parte da compra pela web, a parte da compra também tem um componente cultural. Eu expliquei que é diferente, né? Eu passei 20 dias agora, no final do ano, nos Estados Unidos. É muito diferente, é muito diferente. E eu coloquei na nossa turma aqui, eu coloquei no nosso grupo, eu coloquei uma matéria especial que mostra a diferença das farmácias do Brasil e dos Estados Unidos. Mas olha que interessante, Rogério, para concluir, aí para concluir, eu falei o seguinte: bom, aí o aplicativo tem a inteligência do negócio, o aplicativo tem a inteligência do negócio e você vai ser operador. Você vai ser operador para carregar a caixa. Você vai ser o operador logístico. E ainda as entrevistas que eu assistia pela web, dizendo que você tem que investir agora, ainda também dizia o seguinte: mas a entrega você pode terceirizar também. Caramba, aí você não conhece o cliente, vai comprar um aplicativo, pagar uma fortuna, não conhece o cliente, não sabe nada sobre ele, ou ainda tem outro detalhe importante, que o aplicativo quer saber como é que está a situação, quem é que mora aí por perto, etc. O aplicativo também vai usufruir e vai usurpar do teu cadastro, que é uma coisa abençoada. Cadastro é algo abençoado. Quando eu ver qualquer aplicativo aqui que fica tentando surrupiar cadastro de cliente, de pessoa inocente, a minha ideia é tranquilamente alertar, né? Alertar sobre isso. Muito bem. Aí, essa semana, eu fui pesquisar um pouquinho mais ainda. O Last Mile Delivery tem 3 grandes desafios. Quem quiser anotar, pode anotar. Custo, né? O custo de entrega, que é muito alto. A questão da agilidade na entrega, que é outro desafio, né? A agilidade na entrega também é outro desafio muito grande. E, por último, transparência com as informações dos consumidores. Homem de Deus, o Last Mile Delivery, ele é todo complexo para quem faz a entrega, é todo complexo para a farmácia. E o sujeito cria um aplicativo, está em qualquer lugar do mundo, ele tem a inteligência do negócio, meu amigo, aí vai pagar 14%, 15%. Isso é uma aberração. Então, essa reflexão que a gente fez foi uma reflexão muito interessante, muito oportuna. Meu amigo Biasi, aqui de Curitiba, mandou uma mensagem interessante. Ele fala assim: Gils, pelo amor de Deus, você está certíssimo. A gente passa a vida inteira ganhando para ver se consegue se aproximar dos clientes, para ver se a gente consegue ter o mínimo de intimidade com ele, aí de repente larga tudo assim, né? Então, realmente, a reflexão foi muito importante e a gente foi muito agradecido por isso, né? O tema do Last Mile Delivery é um tema, assim, para a farmácia, todo o ônus, para o aplicativo, todo o bônus, né? Um entra com a inteligência e o outro entra com o trabalho duro, carregar caixa, fazer o trabalho mais braçal, né? É assim no mundo, né? Quem tem inteligência ganha dinheiro e tem gente que faz o trabalho braçal, né? Mas muito bem, olha só. Bom, isso tudo aconteceu e aí veio para a gente a ideia assim: nós precisamos fazer precisaríamos dar uma orientação, nós precisamos dar orientação para as pessoas. E agora vem um fato novo. Eu me debrucei ao extremo. Nós vamos fazer um curso barato, um curso que não vai ser comparado, vai ser um curso de custo acessível. Um curso de custo acessível, mas dando muita informação, muita informação. Last Mile Delivery, um curso que fale também sobre como que o proprietário, protagonista, presta bem atenção, proprietário protagonista, o proprietário vai entender o que ele tem que fazer com as armas que ele tem, ele vai aprender a usar a web, vai aprender a se comunicar com os seus clientes, ele vai ficar conectado do ponto de vista da comunicação, mas não comprar um aplicativo e ficar eternamente escravo disso, né? Então, a gente se debruçou muito e agora, a partir desse momento agora, então, a gente, na live passada, eu fiquei desconstruindo essa ideia. A pessoa tinha que... por exemplo, todo mundo que me ouviu, não conheço um que dissesse assim: não, mas eu resolvi comprar, eu resolvi apostar e comprei, né? Então, mas o que eu tenho que fazer? Agora, a gente idealizou um curso bem simples, básico, objetivo.
objetivo? Que entregasse muito conteúdo. Que a pessoa fizesse um investimentozinho uma vez e esquece. Não tem despesa recorrente, não tem absolutamente nada. Mas que orientasse sobre o Last Mile Delivery, que orientasse sobre tudo. Que orientasse... Agora, presta atenção, eu fiz um briefing. Eu vou ler o briefing aqui, ó. Fiz um briefing, o que seria esse curso para ajudar as pequenas e médias farmácias brasileiras. Atenção, o máximo de informações preciosas com o mínimo de investimento. Primeiro ponto. Segundo, entender o significado do Last Mile Delivery, né? E isso dentro do conceito do marketing digital, fundamental. Então, o segredo aqui vai ser começar a fazer os fundamentos do marketing digital. Outra coisa importante, sua farmácia em rede sem precisar de investimentos absurdos. Muito menos terá que pagar taxas recorrentes. Olha que interessante. Não tem um investimento absurdo, não tem taxa recorrente, estratosféricas, né? Você vai dizer não aos aplicativos, vai criar e aprimorar e proteger o teu cadastro. Então, Rogério, a ideia foi assim, ó, criar um curso que fale muito da importância do cadastro, da preciosidade que é o cadastro, e também orientar para que o cliente tenha o melhor cadastro da região. O cliente, orientado por nós, nesse material, vai ter o melhor cadastro, o cadastro mais desenvolvido, mais evoluído, né? Mais friendly, mais amigável. Isso a gente promete e está ficando muito interessante esse material. O que mais? Que legal, Gilson. Olha só, cadastro de clientes, vai aprender também a se comunicar com seus clientes, construir uma base sólida para a relação, uma relação duradoura e lucrativa, ser protagonista, com domínio da inteligência do negócio. Nada de entregar a inteligência do negócio para ninguém, né? Então, o tema de cadastro de clientes, por exemplo, está ficando muito interessante, porque eu estou ali alertando e também, ao mesmo tempo, estou denunciando alguns aplicativos disfarçados. Não se preocupe com o cadastro, a gente faz toda a integração para você. Homem de Deus, esse negócio me tira a paz. A gente faz toda a integração para você e tal. Não é nada disso. Não é absolutamente nada disso. Nós vamos ajudar você a fazer o básico muito bem feito, a se comunicar muito bem com os seus clientes. É isso que vai acontecer, né? Você tendo a inteligência do negócio, ó, ao final poderá sim construir um relacionamento que implique na tão sonhada fidelização dos clientes, que vai impactar na fidelização dos clientes, né? Ainda por cima, conhecimento específico do teu negócio. Bom, meu amigo, com esse briefing, eu fui para o mercado. Tá bom, e agora? Começamos a conversar e tal. E aí, estava muito perto até de nós, porque a Fresh Lab eu acho que talvez a melhor agência de Curitiba que faz site e tal. E a Jéssica, que trabalha na Fresh Lab, Jéssica é uma especialista nisso, né? Ela tem dado muita contribuição. Boa parte da nossa presença digital hoje se deve a eles, né? Então, a gente conheceu a Jéssica, conversei com ela. Jéssica, mas tem que ser um projeto bacana, simples, onde o próprio dono vai ser protagonista, ele vai fazer um trabalho diferenciado, ele vai melhorar a relação com os clientes dele e tal. Jéssica topou, e agora, meu amigo, eu vou convidar a Jéssica para entrar. Rogério, eu queria que você se despedisse rapidamente, porque a Jéssica vai entrar em seguida, e aí eu quero pedir para ela quais são as novidades. A gente fez o briefing, ela topou, e o curso vai ficar uma maravilha, um conteúdo muito especial, muito simples, mas assim, nós vamos tirar a maioria das pessoas dessa arapuca, porque tem uma arapuca aí, né? Tem uma arapuca armada para muita gente entrar nessa vibe do compre aqui, assina aqui. Então, Rogério, eu vou ver se a Jéssica está pronta para ingressar no nosso encontro. Jéssica, fique a postos aí, então. Gilson, então, foi dado um alerta para o mercado o que não fazer, né? Para não colocar o capital em risco, não entregar o seu patrimônio principal, que é o seu cadastro, seus clientes para a mão de outros. Tudo isso você alertou. Agora vai ser mostrado o que é possível se fazer a baixo custo para se ter um excelente resultado. Pessoal, eu vou me despedindo, uma boa noite a todos, né? Vocês que querem, né, fazer parte do nosso grupo de Telegram e de WhatsApp, clique no link da bio, por favor.
acima e vocês vão ter uma surpresa bacana depois no final da live. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado. Jéssica, seja muito bem-vinda. Muito bem, então a Jéssica deve estar entrando aqui já. Então, só um minutinho. Bom, agora só vou esperar a Jéssica entrar aqui e aí nós vamos fazer já. Ela vai participar da nossa live. Então, pessoal, eu estou bastante satisfeito, né, com isso, porque isso significa que nós vamos aqui. Só um pouquinho, por favor. Eu não estou conseguindo visualizar a Jéssica aqui. Ah, Insta da Fresh, ok. Visualizei. Bom, agora eu não consigo Insta da Fresh adicionar. Ok, já vai dar certo já. Agora já vai dar certo. E aí vai ser interessante porque nós vamos conseguir ouvir da própria... Jéssica, boa noite. Boa noite, olá pessoal, tudo bom? Tudo bem? Você viu o briefing que eu fiz aqui sobre você, mulher de Deus? Sim, ai que responsabilidade, mas que bom, obrigada por me convidar. Espero contribuir bastante aí, não só hoje com as ideias que a gente consegue passar já nesse espaço, como, né, outras contribuições que a gente já está desenvolvendo nos bastidores, né? Bom, você quer me apresentar então, mais alguma coisa? Jéssica, assim, ó, as informações que eu tenho, né? Você é especialista em marketing digital, você dá aula em cursos de alto nível de marketing digital, você é a cabeça principal do marketing digital na Fresh Lab. E eu queria saber, quando a gente fez esse briefing para você, e quando eu disse assim, e você também, você disse que você transforma, então essa tua fala de que você transforma as pessoas, as empresas, coincide muito com a nossa, sabe? Eu há mais de quase 10 anos que eu não faço mais treinamento, o que a gente faz é transformação. A gente transforma a empresa que dá prejuízo em lucro. A gente transforma amador em profissional. Então, eu gostei muito dessa tua definição, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, a gente fez um briefing, assim, ó, o curso tem que ser top, o máximo, alto valor agregado, ou seja, o máximo de informação preciosa com baixo custo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, falasse um pouquinho também sobre o que você pretende abordar, né? A gente conversou, mas é importante para que as pessoas que nos ouvem, para que eles tenham segurança, para que assim, eles tenham certeza de como é que vai acontecer. E lembra também que eu falei sobre o protagonismo, né? O proprietário tem que saber o que está acontecendo, tem que saber lidar, tem que saber como é que se comporta, tem que saber usar a ferramenta. Fala um pouquinho sobre tudo isso, por favor. Legal, obrigada. Bom, primeiro, boa noite aí a todo mundo que está assistindo. Espero que a gente possa contribuir bastante aí com o tempo de vocês, né? O tempo que vocês estão dedicando aí para ouvir a gente. Bom, acho que num primeiro momento, assim, quando a gente conversou sobre esse curso, houveram vários pontos que me chamaram a atenção e também da última live que a gente assistiu, né? A primeira coisa é em relação ao público-alvo da loja, né? Como especialista de marketing, a gente sabe que o norte principal de qualquer ação de marketing é o público-alvo. Não adianta eu ter uma ferramenta que o meu público não usa, ou uma forma de atendimento que as pessoas não estão acostumadas, né? E o que muitas pessoas... esse ponto da sua preocupação é algo muito real, assim, porque muitas vezes as pessoas compram um curso com uma expectativa que não é cumprida, porque muitas vezes aquele curso não é pensado para a realidade do tipo assim, eu preciso trabalhar com o que eu tenho hoje para fazer alguma coisa amanhã para tentar aumentar o volume de pessoas da minha loja, sabe? Às vezes é uma coisa muito genérica. Isso me preocupa, né? Isso me dá um comichão também, especialmente porque eu dou aula, né? Sim. E aí a gente sabe o quanto é importante as pessoas saberem do que elas estão comprando, né? Eu acho que é uma coisa, quase
um ato de revolta esse curso, assim, né? Do tipo, meu Deus, preciso fazer alguma coisa para realmente ajudar e agregar valor, né? Então, E olha só, aí, Jéssica, bom, olha como é interessante o que você está falando. E justamente por não ter essa reflexão, que aí a gente resolveu fazer essa reflexão, trazer o conceito do Last Mile Delivery, né? E acho que a gente está conseguindo êxito, porque as pessoas estão agradecendo muito, muito. Agora teve uma pessoa aqui que falou, olha, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir assistir tudo ao vivo, pedindo para gravar, que a repercussão vai sim. depois ainda, né? Então, a gente queria fazer essa reflexão e a gente vai impactar, eu tenho esperança disso, em muita gente. Continua, por favor. Sim, e uma coisa que eu estava pensando também, em relação ao meu envolvimento também no curso, eu fiquei pensando, cara, se eu conseguir fazer um dono de farmácia repensar, como a gente já falou agora, que alguns estão repensando, eu Sim. acho que já vale, sabe? Porque a gente está realmente colocando algo que é prático e que é condizente com o ambiente de farmácia. Tipo, beleza, a gente pode encontrar outros cursos de marketing digital ou outros cursos até de pessoas do ramo de farmácia. Mas será que esses caras estão falando da realidade do pequeno e do médio? Será que esses caras estão considerando o que essa pessoa já tem nas mãos ou ele ainda vai ter que contratar X, Y, Z e ficar com 5%, né? Tipo, não É, faz sentido. E aí as pessoas começam a se frustrar com o marketing, né? Elas começam a achar que o marketing não funciona. isso. Olha, interessante o que você está falando. Quando você diz assim, se eu conseguir impactar a vida de um, e você falou uma coisa muito preciosa, porque o proprietário de farmácia, empreendedor de farmácia no Brasil, é uma tarefa difícil. É uma tarefa complexa. Hoje nós temos muitas redes, o mercado está muito verticalizado. Então, o pequeno e médio ele já tem muita dificuldade, né? E aí o que menos ele merece é ser enganado, né? É ser enganado. O que Sim. menos ele merece é cair na armadilha dos gatilhos mentais, Uhum. ficar comprando coisas sem reflexão. Então, mas pode ter Sim. certeza que você vai impactar muito mais do que um. Nós Tomara. vamos ajudar muita gente. Tenha certeza disso. Continue. Tomara. Bom, então, e aí, diante desse cenário, eu comecei a pensar como seria a estrutura de um curso, né? Pensando, peguei um pouco do que eu já faço nas minhas aulas, mas adaptando totalmente para o ramo farma. E aí, pegando todo esse embasamento que você deu para mim, em relação à realidade das farmácias, pensando na idade do público-alvo, do tipo assim, eu vou colocar. É que é engraçado porque, assim, não necessariamente é um pecado enorme você se cadastrar numa ferramenta como essa. Só que isso vai te gerar um custo que não vai voltar para você dessa ferramenta, porque o teu público que compra bastante não vai colocar um cartão de crédito para comprar pelo aplicativo. Sim, Então, muitas vezes, hoje em dia, o que acontece? Os aplicativos têm essas porcentagens, né? Cada um trabalha com uma porcentagem. A farmácia, muitas vezes, o estabelecimento se responsabiliza pela entrega, né? Então, vai precisar ainda diminuir mais um pouco. E o aplicativo faz o contato com o cliente, sabe? Que sim. é o dono da farmácia que deveria estar fazendo, né? A pessoa que Uhum. conhece o cliente. Tipo, olha, eu sei quem é essa pessoa, ela mora em tal lugar, ela compra tal remédio, eu consigo falar com ela pelo WhatsApp. Então, isso que, quando a gente começou a falar de cadastro, nossa, eu fiquei maluca, assim, eu falei, gente, o que me parece, assim, é que no Brasil a gente não tem ainda muito a noção da importância dos nossos dados. Sem dúvida. Talvez fora do Brasil isso já esteja um pouco mais evoluído, assim, Jéssica, o quanto é importante. é o novo petróleo do mundo, né? A informação é o novo petróleo do mundo, né? Dados. Sim, e às vezes a farmácia está com a faca e o queijo na mão e pode explorar ainda muitas coisas antes de pensar em coisas adicionais, né? Eu acho que essa é uma ideia que vem bem de encontro com esse conteúdo que eu preparei. Por exemplo, eu estava pensando assim, o aplicativo me manda notificação no meu celular. Precisando de alguma coisa, peça no aplicativo tal, tal, tal. E aí eu peço, e esse conceito que você fala do Last Mile Delivery,
o que eu fiquei pensando é assim, a farmácia, ela é um dos segmentos que mais pode se envolver emocionalmente com o cliente. É o que mais tem informação para criar um vínculo muito, muito recorrente, assim. Porque é uma coisa muito, tipo, envolvida com a saúde da pessoa. Sim, sim. E que os dados que a farmácia tem é algo muito sensível se você sabe usar. Né? Se você sabe filtrar, se você pensa de uma forma estratégica, né? Hoje a gente tem esse público que geralmente é o público mais velho, público da redondeza, a pessoa que frequentava mais a farmácia, essa pessoa é muito provável que ela tenha acabado de começar a usar o WhatsApp. Sabe? Eu não posso esperar que esse público, por mágica, comece a comprar online porque a minha farmácia está num determinado site vendendo online. Sendo que quem vai comprar online não vai comprar da farmácia pequenininha, né? Vai comprar... são clientes oportunistas que a gente fala, né? Ele vai comprar do que tiver o maior cupom de desconto. Sendo que a farmácia... Exatamente, eu falei muito também, né? O Oceano Vermelho, que é a web, eu esqueci de falar hoje que as maiores empresas do Brasil que vendem pela web estão, nesse momento, em situação extremamente difícil. Os maiores, pense num faturamento assim de 10, 15 milhões, prejuízo. Eu encontrei em São Paulo uma que estava faturando 2 milhões de reais, um prejuízo de 7 a 8% negativo, faturando 2 milhões. Caramba, aí você dizer para o pequeno que ele tem que entrar nesse mundo, chega a ser quase uma malvadeza, chega a ser quase uma sem chance. É verdade. Sem chance. E aí, assim, eu acho que a ideia é a gente trazer o marketing mais para a realidade, né? Pensar na realidade ali aonde você consegue atender e passar recursos que a gente tem hoje que muito provavelmente vão ter um custo super baixo. Que você vai investir provavelmente vai ser a mídia do Facebook. Tipo, vou separar R$200 por mês lá da minha farmácia para fazer um anúncio no Facebook para as pessoas que estão ao redor do meu ponto físico. Em outras palavras, para se comunicar com ele, para ele saber do que está acontecendo, mas não para comprar pela web, né? É bem diferente, Sim. Né? É bem diferente. E também, assim, a gente tem N formas de manter diálogo com os clientes sem necessariamente que ele vá na loja todos os dias, né? A gente pode ter um cronograma onde esse cadastro de clientes, por exemplo, que é o que a gente está falando, que permite a gente trabalhar com campanhas segmentadas, por exemplo, né? Como a gente falou, WhatsApp Business me permite, o WhatsApp Business, né, que é uma ferramenta gratuita e que é uma ferramenta que profissionaliza muito a comunicação, faz bastante diferença, e nela a gente consegue criar tags, né? Então eu consigo marcar ali qual contato que tem tal remédio, que preciso avisar ele que o remédio dele está acabando. Essas coisas, essas ações de marketing, elas têm uma acessibilidade que é muito difícil de fazer em outros segmentos. E olha só, já que você está falando da sensibilidade, eu costumo dizer que quem não tem o cliente no coração, na alma, não atende bem, também não consegue fazer um trabalho bom com a tecnologia, concorda? Que ele continua sendo grosso com a tecnologia, né? Então, aquele que já faz bem feito isso, no presencial e tal, aí a ferramenta vai ser muito significativa para ele. Tem correlação isso, não tem, Jéssica? Com certeza, imagina, esse atendimento tende a ser muito pessoal, né? Então, a pessoa que está mandando mensagem, a ideia é que ela saiba com quem ela está falando, né? Olá, fulano da farmácia tal, lembra de mim? Então, conversar com o cliente, né? É uma coisa que hoje, provavelmente, todas as farmácias do Brasil têm o WhatsApp dos clientes e, às vezes, acabam fazendo uma comunicação que só tem propaganda ou não comunica da forma ideal, né? Mas como que a gente pode pensar de uma forma estratégica para manter relacionamento com esse cliente, né? A gente tem informação a mais, né? A farmácia tem informação. Né? Sem ser invasivo, né, Jéssica? Sim, a farmácia tem o potencial de ser muito conveniente, né? Eu não tenho ninguém para escrever conteúdo, por exemplo.
Pega joga no Google lá, alimentos recomendados para diabéticos e manda para os diabéticos lá do teu WhatsApp no Então, começo da semana. Você está dizendo que o nosso curso, então, vai ter elementos desse nível. E isso é muito interessante. Sim. Que você falou, porque, Jéssica, há muitos anos que eu falo que a farmácia tem que vender o produto ampliado. Sabe o que é o produto ampliado? É produto mais orientação, informação, né? Não é só o produto. Todo mundo vende produto, né? Mas aquele que vende produto ampliado, ele tem informação, orientação, ele se preocupa e se ocupa com a qualidade de vida do cliente, né? Para você ter uma ideia, meu pai era diabético, mas meu pai sabia muito pouco sobre a doença. Meu pai cortava as unhas do pé com faca. Então, ele era uma pessoa pouquíssimo informada, né? Eu fico feliz que você está incluindo esse tipo de orientação para que o nosso cliente faça um trabalho diferenciado. Tá, estamos indo bem. Eu estou bem feliz por isso, viu? Legal, que bom. A minha ideia também, assim, essa parte do WhatsApp dá para explorar bastante, né? Mas realmente eu acho que precisa existir esse estudo e um planejamento, né? Eu acho que o principal desafio hoje dos gestores é não saber por onde começar. Então, essa organização, quando a gente vai dando ideias, dando sugestões, geralmente fica mais fácil das pessoas se organizarem. Então, esse curso, a minha ideia era muito colocar uma coisa assim, ou o gestor vai assistir para saber fazer, e ele vai passar para todo mundo da equipe saber fazer também. Tipo, um curso que tenha o passo a passo, que tenha as explicações práticas e essas sugestões, sabe? Coisas olha que interessante isso. Eu sempre tive uma preocupação, eu sempre digo que o proprietário ou o gerente, ele tem que ser protagonista, ele tem que entender tudo, ele não precisa fazer tudo, mas ele tem que entender tudo, né? Então, eu tenho horror quando vem alguém com uma planilha e tal, e o sujeito fica quase como uma marionete, sem saber o que faz. Então, você está dizendo que ele vai usar a ferramenta conscientemente, ele fazendo, tendo domínio completo de tudo que acontece. É isso mesmo? Sim, essa versão que a gente está fazendo seria os fundamentos, né? Tipo, o mínimo que você tem que saber fazer com esses adicionais, para a gente se diferenciar, né? Porque o marketing, hoje em dia, ele depois que começou a pandemia, na verdade, a concorrência ficou muito mais acirrada, especialmente pela internet. Então, assim, se a gente vai quando a pessoa chegar na loja, ela tem que ter uma experiência verdadeira. Ela pode receber de você, da farmácia lá, um recadinho escrito à mão. Olá, fulano, estamos com saudades, não sei o quê, a equipe farmácia X. Ações como essa que mata pau, assim, sabe? E que a farmácia consegue fazer se conseguir se planejar e se for bem orientada, sabe? Claro. Não, e é isso que acho que... E olha que interessante, aquele que já estava acostumado a fazer isso, quando o cliente recebe um carinho desse, ele sabe com quem está falando, ele está acostumado, né? Não é uma coisa mecânica, né? Mas eu queria te agradecer muito. Desculpa, eu queria te agradecer muito, porque você falou uma palavra fundamental aí. Você falou fundamentos, fundamental. Olha que interessante. Eu adoro, a maioria dos meus cursos sempre tem fundamentos. Fundamentos. O que é isso? É aquilo que é fundamental, é básico. Tem muita gente que pensa em excelência, mas não faz bem feito os fundamentos. Como é que alguém pode ter excelência no resultado, na prestação de serviço, se não é bom nos fundamentos? Então, os fundamentos, assim, eu tenho um apreço especial por isso. Ou seja, como é que você começa a fazer o que é inegociável, que você tem que saber, tem que fazer. Aí depois, quando você construiu bem feito esse fundamento, essa base, depois você faz a estrutura que você quiser, dá o acabamento que você quiser, né? Então é muito importante. Te agradeço por ter falado a palavra fundamento, porque isso está no meu DNA, na minha raiz, há muitos anos. E eu fico feliz que a gente vai estar fazendo dessa forma, viu?
Legal, que bom. O que eu ia comentar é assim, essas ações que a farmácia pode fazer, que são mais personalizadas, elas têm um potencial enorme de fidelizar o cliente, que vai deixar de comprar no aplicativo, tirando aquela taxa da farmácia, né? Eu conheço casos de outros estabelecimentos que eles fazem ações para as pessoas pedirem pelo telefone, tipo, estão no iFood, mas colocam lá preços diferenciados pelo telefone, tentando trazer os clientes para um canal onde eles não tenham esse desconto. Então, mesmo quem está no aplicativo sabe que aquilo ali vai ser prejuízo de alguma forma para ele no longo Sim. prazo, se ele tiver um volume. Sim. Então, a ideia dessa parte, tanto de WhatsApp, eu achei interessante falar um pouco sobre Facebook também, né? O WhatsApp eu acho que vai ser mais aprofundado, porque é algo muito mais prático, assim, do tipo, vou assistir e vou poder fazer alguma coisa agora com os números que eu já tenho, com o WhatsApp da farmácia que eu já tenho. Sim. Acho que isso vai ser bem importante. Mas o Facebook também vai ser importante, porque a maioria das farmácias geralmente tem uma página, e o Facebook, ele dá para a gente a possibilidade de fazer os anúncios geolocalizados, né? Então, tenho lá o meu ponto físico e o Facebook impacta as pessoas que estão num raio determinado por mim, né? Por quem estiver configurando. Outra ação também que é um custo super baixo, então você vai pagar lá um investimento pro Facebook, que é o custo da mídia, como se você estivesse veiculando um jornal, uma mídia, né? Uma mídia normal, mas geralmente bem mais barato, né? E nem que seja, tipo, para você... Uma coisa até que eu anotei aqui, que eu achei que era muito interessante falar, no Facebook existem os grupos, né? Geralmente os bairros têm grupos de moradores que tem pessoas em potencial lá que não estão recebendo notícia, que podem ser seus clientes em potencial, você pode colocar informações lá, conteúdo interessante, fotos do dia a dia da farmácia, uma série de conteúdos que pode mostrar para as pessoas que vocês estão ativas, que vocês estão por perto, né? Olha que legal. Perfeito. Olha que legal. Quando você fala assim, você está começando a falar com as tribos, você está começando a falar com cada pessoa, né? Então, esse conceito do digital, tem muita gente que acha que o digital é por causa da tecnologia, mas o digital tem muito a ver com a personalização. Eu estou falando com a Jéssica, com o DNA da Jéssica e assim por diante. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também, uma coisa que você fala, eu me encanto, é quando você comenta que uma coisa é curtir, né? Mas você também vai abordar o tema da importância de converter, né? Às vezes tem gente que... eu fiz uma publicação, deu 10 mil curtidas e, de repente, não tem a preocupação com a conversão. Fala só um pouquinho sobre isso, porque as pessoas vão ser orientadas sobre isso também e terão algumas maneiras de medir e tal. Fala um pouquinho sobre isso, que isso é importante, né? Acho que a principal dificuldade que eu acho que a gente teria que quebrar seria como mensurar, né? Tipo assim, Sim. Vou fazer uma ação e como eu vou saber se as pessoas estão chegando na minha loja porque eu fiz essa ação específica, né? Então, Sim. Existem algumas ações que a gente consegue fazer colocando algumas metas, tanto no Facebook quanto na loja, né? A gente tem algumas formas de mensurar essa parte mais offline, digamos assim. Sim. E a comunicação, na verdade, do digital, ela vai também para essa parte de... Com certeza, o proprietário ou os gestores vão perceber, teve mais movimento na loja ou teve menos. Mas quando a gente trabalha com campanhas mais específicas, digamos assim, eu vou... Quando a farmácia consegue se planejar, a gente tem lá, como a gente comentou, o calendário das datas, né? Vou fazer a semana do diabético, a semana do hipertenso. Olha, e olha só, e a gente vai ter uma novidade também, que é o calendário de eventos da empresa. Isso é um trabalho que a consultoria já vem desenvolvendo há muitos anos. E quando ela tem um planejamento sobre o calendário de eventos, aí deixa de ser amador. A empresa passa a ser uma empresa profissional, as coisas acontecem. E a Jéssica, por exemplo, assim, quando o proprietário me pergunta assim, ô Gilson, a semana que vem é Dia dos Pais, o que eu podia fazer? Aí eu digo assim, nada decente.
nada decente, né? Agora, se você tem tempo, você planeja, aí... Então, nós vamos, nesse material do calendário de eventos, isso aí é um material meu de muito tempo, que vai estar no curso também. Mulher de Deus, vai ser uma preciosidade. Nós estaremos levando para a farmácia pequena, média, material de altíssimo nível, que às vezes até grandes empresas cometem equívocos aí, sabe? Continua, por favor. Sim, e aí quando a gente tem uma coisa mais planejada, né? Por exemplo, tem um período de divulgação já dessas semanas que eu sei que eu vou trabalhar, então não necessariamente são as datas comemorativas, né? Eu posso fazer semanas temáticas ao longo do meu mês que foquem em alguns produtos e trabalhar com a divulgação disso localmente, né? E aí a gente pode mensurar isso na loja dentro de um período específico, né? E tem outras ações também. Esses restaurantes do tipo McDonald's, eles fazem aqueles cupons que a pessoa pega a imagem e mostra na loja e tem um desconto que tem naquela imagem. Também é uma forma de mensurar mais presencialmente quem está vindo daquela ação digital e está É muito legal isso, né? fisicamente. É fantástico isso, né? É uma das formas mais confiáveis, digamos assim, né? Da gente fazer essa mensuração, da gente conseguir fazer, tem um cupom que só a pessoa que viu isso, só tem como a pessoa ter essa imagem se ela viu a campanha do Facebook ou se ela viu no WhatsApp. Então, algumas maneiras de integrar as duas coisas, né? Uma outra coisa também que a gente estava comentando, que eu acho que é bem interessante, são sobre a possibilidade da farmácia também ter grupos no WhatsApp, né? Tipo, grupos de clientes onde onde a farmácia pode não só contribuir com conteúdos informativos, como conteúdos da farmácia, coisas relacionadas a medicamentos, notícias relacionadas a medicamentos, é super interessante para esse público. E o WhatsApp é um canal muito forte para as pessoas que têm acima de 35 anos, acima de 45 anos. A gente trabalha anualmente, a gente tem o registro da demografia das redes sociais, digamos assim, né, que mostra qual é a porcentagem maioritária de usuários de uma determinada faixa em cada uma das redes. Então, o WhatsApp hoje ele é uma das ferramentas mais confiáveis e mais diretas para a gente falar com o público mais velho. Que beleza. Eu fico muito feliz com isso, porque acho que valeu a pena a gente fazer aquele briefing direitinho, né? Nós estamos aí construindo alguma coisa na medida, de acordo com a necessidade. Eu vou te falar que eu tinha... Você está falando agora, eu estou muito confortável, porque aquele briefing que a gente fez era um briefing muito exigente, né? Mas agora eu estou muito tranquilo, e até pelo que a gente vinha conversando, acho que a gente vai acertar em cheio com esse material, sabe? Sim, a ideia... Tem um outro tópico também que acho que é interessante a gente colocar, porque a gente sempre acaba pensando muito nas redes sociais, né? Facebook e WhatsApp. Mas a gente tem a possibilidade também, que é uma ação mais imediata, de cadastrar a empresa no Google, que muitas empresas não têm, né? A ficha, quando a pessoa joga no Google lá o nome da farmácia, quando você tem uma ficha, aparece do lado direito da tela um quadrado que tem a foto da fachada da farmácia, o nome, horário de funcionamento, telefone, todas as informações ali descritivas sobre o teu estabelecimento, né? Então, isso para pontos comerciais, isso é fundamental, né? Como a gente está comentando dos fundamentos, né? Isso é bem básico do básico, porque a gente precisa... eu sempre falo, né? Tanto para os nossos clientes quanto para os meus alunos, o marketing, ele segue a pessoa dentro de uma jornada que ela já vai fazer. Então, a pessoa, eu posso falar com essa pessoa no WhatsApp, mas muito provavelmente ela vai me procurar no Google. Se alguém chegar para a pessoa e falar que, olha, eu vou te indicar uma farmácia que é super boa, é a farmácia tal. Essa pessoa vai pegar o nome da farmácia tal e vai jogar no Google. Então, esse
esse resultado que a pessoa vai ter quando jogar o nome da farmácia no Google também é muito importante e é uma coisa fácil de fazer, né? Que eu consigo em poucas aulas passar as instruções, tudo com as telas ali certinho para a gente cadastrar. Que coisa boa. Que faz bastante diferença, né? Acho que vai ser algo que faz bastante diferença na presença digital, que muitos não têm. Eu fiquei muito nervosa quando a Milena falou para mim que muitos dos clientes de vocês têm bastante dificuldade já com o digital, né? Tipo, não sabe direito fazer Facebook, WhatsApp, etc. Sim, sim. Porque, né, eu fico incomodada com essas coisas, na verdade. Que bom. Olha só, Jéssica, nós temos 4 minutos só. E eu queria fazer um comentário. É muito rápido, né? Eu queria fazer um comentário. O assunto está muito interessante. E eu sei que você tem muito mais informação para dar, mas olha, eu tenho outras coisas aqui que eu não citei, por exemplo, né? Olha só, vamos falar do Last Mile Delivery. Cadastro, muita informação preciosa sobre cadastro, pegadinhas sobre cadastro, gente sendo roubada em cadastro. Vou explicar casos, exemplos, né? Como aprimorar o cadastro ao longo do tempo. A maioria das empresas assusta muito o cliente quando vai fazer um cadastro e aí é uma enxurrada de perguntas, o cliente já bloqueia, né? Não quero nada, não se comunica comigo. Então, nós desenvolvemos um material especial, tem que ter experiência no ramo, né? Tem que ter sensibilidade. Quem adquirir o curso vai ver um material especial, como é que ao longo do tempo você vai ter o melhor cadastro da tua região, e isso vai impactar diretamente na tua relação de fidelização com os clientes. Bom, aí mais como acelerar o processo do cadastro com uma série de informações. Nós temos ainda 3 minutos só agora. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, Jéssica, por favor. Só para reforçar que a gente, não sei se eu reforcei o suficiente essa parte do cadastro. Sim. Não entregue o cadastro. Você, amigo da farmácia que está me ouvindo agora, eu como profissional de marketing estou te dizendo isso. Não entregue o teu cadastro. Não entregue os dados que você tem, que você levou anos para construir, para arregimentar, para uma ferramenta que provavelmente vai vender esses dados e vai para não sei aonde, e assim, essa informação que você tem vai ser muito preciosa quando você conseguir pensar de uma forma estratégica, né? Então, essa parte do cadastro, só para reforçar bem, que eu acho que eu acabei não falando tanto. Não, muito perfeito. E eu vou reforçar muito isso também. Jéssica, infelizmente, minha querida, olha, falta 1 minuto. Eu queria agradecer muito a tua contribuição. Eu esqueci de falar, quem está na live de hoje vai ter um desconto especial. Já vai ser um preço baixo, vai ter 25%. É verdade. Ou até 30%, vamos estudar depois. Mas é para quem entrar no nosso grupo, né? Tem que ser no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? A gente tem um grupo, eu estou nesse grupo também. A gente geralmente, o Gilson responde perguntas, então quem não está no grupo, por favor, entre no grupo no link da bio. Só quando fechar aqui, vai lá e clica, que tem todos os links, e um deles é o link do WhatsApp. Estamos esperando vocês no grupo, pessoal. Obrigada. Olha, muitas palmas para você, está todo mundo agradecendo.